Tão bravo o Múcio, inflando o peito de antemão, estava no ócio, na sua função. Maduro disfarce, petróleo é o seu troféu, Guiana tem parte, decide europeu. Milei presidente, hermano, desgosto. Mas foi engraçado o mico do Bozo, Dino Igonê, Dino Igonê, Dino Igonê, Dino Igonê. Braskem instalada, uma CPI com razão, cidade afundada por mineração. E o passe livre, domingo pra dar um rolê, mas nos outros dias vai encarecer. No STF foi homem de novo, para a PGR um conservador. e o Dino Igonê, Dino Igonê, Dino Igonê, Dino Igonê. Dino Igonê, Dino Igonê, Dino Igonê, Dino Igonê. Olá, cidadão, cidadã e cidadã, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Hipólito, falando diretamente do dia 14 de dezembro de 2023 e está começando mais um episódio do Midcast Política no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje eu estou aqui com ela, a solteira mais cobiçada de João Pessoa, Thaís Kisuto. Opa, queria eu. Tudo bom, galera? E além dela, tem aqui comigo também, né, a Power Ranger Rosa, ou a maior brasileira viva, Ana Raíssa. Ai, eu simplesmente amo. Um beijo pra Ju Marins, acho que foi a Ju Marins que falou isso. Eu amei. Gente, a gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira à noite. Significa que coisas podem acontecer na sexta, no sábado e no domingo antes do lançamento do episódio e muito provavelmente a gente não vai comentar. Então já fica de antemão um aviso, seja lá o que acontecer, sei lá, a não ser que, Venezuela invada o Brasil, o inelegível morra, sei lá o que, aí senão, fora isso, a gente não vai tentar gravar adendos aí pra sexta, sábado e domingo, não. Então a gente já tá com uma pauta meio recheada, normalmente eu prometo aqui que vai ser um episódio rápido, né? Quando eu faço isso dá muito errado, então não vou prometer. O episódio de hoje vai ter, sei lá, um xadrez verbal de duração, que é uma medida ali bem aproximada, né? Mas vocês conseguem entender, vai ser um episódio longo. Então, esse comecinho aqui agora, sem mais delongas, a gente vai iniciar o nosso episódio com um bloco intitulado... Esse aqui vai ser Quibo. Gente, vamos começar aqui o nosso bloco de atualizações de notícias passadas. Tem muita notícia que precisa de atualização, então a gente vai falar superficialmente sobre elas. A primeira diz respeito a conflitos internacionais. Então é o nosso subbloco aí, o nosso micro bloco de notícias de política internacional. Vamos falar sobre essa situação da Venezuela e da Guiana, né, que continua ainda em pauta, apesar de ter esfriado um pouquinho. A gente estava com a expectativa de que o Maduro ele fosse ser mais impetuoso. Muita gente colocou na mesa que o Maduro ia invadir a Guiana,
Guiana, mas isso ainda não aconteceu. Muito pelo contrário, parece que foi marcada aí uma conversa que vai acontecer hoje, uma conversa bilateral entre o Maduro e o presidente da Guiana, que foi, em parte, mediada pelo governo brasileiro. Vocês acham que essa reunião vai seguir o que o Múcio já declarou, que de forma alguma ia permitir que o exército venezuelano usasse o território brasileiro para chegar até o território da Guiana, ou não? Isso, a gente vai sair de lá com um conflito ainda mais quente do que já está. Pela primeira vez na vida, o Múcio fala alguma coisa, né, que dá para concordar, mas relógio parado também acerta. Uma vez por dia, 2 ali, dependendo do relógio, né, então vamos manter a calma. Mas eu acho, a gente comentou um pouquinho no episódio passado, sobre como qualquer conflito na América Latina implica necessariamente o Brasil, né? Então, sim, não tem porquê a Venezuela ir contra, né, sei lá, alguma orientação do Brasil ou algum fica-dica do ministro da Defesa, implicaria num conflito que a gente não dá conta. Então é melhor que a Venezuela não tente nos atacar, porque a gente não vai conseguir. Eu acho que não é o objetivo do Maduro caçar alguma confusão ou esticar a corda com algum relacionamento com o Brasil, principalmente por causa do governo federal, né, da figura do Lula especificamente. Então eu acho que a tendência é esfriar aí. Não sei, né? Algumas pessoas falaram, ele não falou em invadir. Teve um ouvinte que falou, mas ele não falou que invadir. Olha, então, por favor, você me passa 70% do seu território, porque eu não queria te invadir. Mas eu acho que talvez fique no âmbito dessas discussões eternas, que é o que eu torço. Torço tanto para que a Guiana não seja anexada, quanto que a Venezuela não invada lugar nenhum, e principalmente que não passe por aqui. Mas eu acho que a palavra do Múcio, não por ser o Múcio, mas por ser o representante do governo federal brasileiro, tem alguma força, assim, tem algum cacife. Então eu acho que a palavra, né, a postura do governo brasileiro tem força e pode direcionar essa discussão. Então eu acho que não tem, sabe, a possibilidade da Venezuela trucar, pelo menos por enquanto. Eu achei curioso, né, como o Múcio é brabo com o exército dos outros, né? Porque com o exército daqui, menina, esse cara não move uma palha. Mas com o exército da Venezuela, ele é todo corajoso. Chega a me surpreender. Quer dizer que esse homem pode ter brios se ele quiser. O problema é só ele querer. Fora a questão do mapa, né? Que o Maduro já fez um mapinha dizendo como é que vai ser o território da Venezuela se esse equívoco for anexado. Uma das ações que ele já foi atrás depois do plebiscito foi uma análise sobre exploração de petróleo. E todo mundo, assim, meio que sabe que o interesse de Maduro naquela região é no petróleo que tem lá. Mas aí ficou muito descarado, né? O bicho, votou, faz 15 dias que votaram esse plebiscito e o bicho já tá ali analisando. É que nem a gente discutindo no grupo que o Rodrigo vai pagar a nossa viagem pra Vitória quando ele ganhar na Mega da Virada, sendo que ele não ganhou ainda, né? É mais ou menos Maduro lidando com esse equívoco. Mas, assim, existe muito essa discussão de que, na verdade, muito disso que Maduro tem feito é visando as eleições da Venezuela, né? Que, se eu não me engano, acontece ano que vem. Seria uma forma dele mostrar que defende os interesses do povo venezuelano e tal. Eu não acho que a Venezuela tá errada em querer aquela região, porque a forma como ela foi, digamos, cedida para a Inglaterra, né? Porque foi na época que a Guiana era uma colônia da Inglaterra. Então, assim, foi uma parada meio arbitrária. E, de fato, eu não acho que a Venezuela esteja errada em querer negociar esse território. Porém, essa coisa, eles fazem plebiscito entre os venezuelanos e aí os venezuelanos que decidem, né? Não é o pessoal da Guiana. Enfim, o pessoal da Guiana não parece querer ceder esse território, né? Obviamente. Não me parece que nada vai ser resolvido, mas eu continuo sem acreditar que vão partir para algum tipo de guerra, para algum tipo de invasão. Eu acho que vai ser essa coisa assim, bem... É isso, assim, briga de testosterona, mostrar aí quem tem mais poder, quem grita mais alto, quem fala mais grosso. Bem, a parte mais triste disso é que é muito provável que a região da Guiana Essequiba se passe por exploração de petróleo. Isso é péssimo, porque a gente está falando de uma região amazônica e a gente já tem discutido aqui no Brasil os problemas que seria fazer a exploração na foz do Rio Amazonas, em toda aquela região, mas é uma região muito rica em minério, muito rica em petróleo, e aí existe essa competição. Os Estados Unidos é muito interessado também no refino desse material, porque é um petróleo muito mais fino, de muito maior qualidade do que o que a Venezuela já explora em seu território. Então, também acho
pouco provável que os Estados Unidos simplesmente ele resolvessem interferir caso a Venezuela tomasse conta daquela região. Era muito mais provável que os Estados Unidos fizessem um acordo com a Venezuela, já baixou algumas sanções, já aceitou que precisa do petróleo venezuelano também. Talvez a Venezuela tivesse um caminho aí, um novo caminho para poder sair do papel internacional que ela tem ocupado até então. É uma das perspectivas que se tem, porque na prática, se a Venezuela quisesse invadir, atualmente o único país que iria se colocar frente contra na prática seria os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos pode fazer isso nesse momento, às portas de uma eleição, mandando verba mais do que deveria ter mandado para a Ucrânia, para resistir à invasão russa, com uma boa parte ali da sua frota posicionada para poder atender aos interesses de Israel, e com uma outra preocupação também no Mar do Sul da China, que tem parte da sua frota, uma outra preocupação próxima da Coreia do Norte. Então os Estados Unidos atualmente ele tá com o seu poderio muito dividido mundialmente. E essa era uma das esperanças do Maduro, por exemplo. Ninguém tá olhando pra gente, a gente vai fazer isso aqui agora. Mas eu concordo com vocês que é pouco provável que essa invasão ela aconteça na prática, mas que a discussão ela se estenda por mais algum tempo. E o Múcio, a palavra dele pode até ter uma validade agora, mas ele sai de 8 de janeiro. De acordo com o que ele disse, ele só fica até 8 de janeiro de 2024 no cargo. Depois disso a gente vai ter um novo ministro da Defesa. Mas essas são as atualizações, vamos esperar pela próxima semana o que vai acontecer, ainda lidando com esses conflitos internacionais. Chegou ao Brasil mais uma leva de brasileiros e parentes de brasileiros que saíram da região da faixa de Gaza, depois de muita conversa, muita enrolação por parte de Israel, principalmente, né? Depois de você ter um cessar-fogo humanitário parcial, depois da Assembleia Geral da ONU aprovar uma indicação de cessar-fogo que não foi seguida por Israel. Afinal, não é obrigatório, não é como acontece com o Conselho de Segurança, né, na Assembleia Geral da ONU. Então, continuam os bombardeios na faixa de Gaza, principalmente na região sul, que é para onde uma parcela enorme da população tinha seguido, mas felizmente a gente já teve aí uma leva de brasileiros e parentes de brasileiros que conseguiram sair de lá. Não é todo mundo, ainda tem Brasil e outros países, mantêm os diálogos para conseguir tirar os seus cidadãos e os familiares desses cidadãos da faixa de Gaza enquanto os bombardeios acontecem. Uma coisa que a gente cantou a pedra aqui, quando essa invasão se iniciou, é que já não se discutia mais se Israel ia ou não ia invadir a faixa de Gaza, mas tentar diminuir a escala desse genocídio e pensar o que vai ser depois. Atualmente, esse é o ponto. O que vai ser depois com a faixa de Gaza? E o Netanyahu já cantou a pedra de que Israel pretende fazer uma nova ocupação da região, mesmo que o seu maior aliado, que é os Estados Unidos, tenha se posicionado contra. Essas são as últimas notícias que a gente tem aí com relação a essa situação em Gaza. Mas bloco internacional aqui, a gente teve essas notícias de conflito, mas nesse subbloco internacional agora, saindo da parte mais triste, preocupante, a gente vai para uma parte que ela tem um potencial de diversão ainda a ser explorado, que é o que será o governo Javier Milei. A gente teve a posse do Javier Milei como novo presidente da Argentina nesse último domingo. O presidente Lula não foi, como a gente imaginava que ele não ia, né? Mandou o nosso chanceler. Muitas outras lideranças mundiais decidiram não ir, mandaram representantes, inclusive da América Latina, então foi uma posse esvaziada de lideranças, com exceção, sei lá, do príncipe ou rei, né, rei espanhol, que ele tá lá em todas as posses de qualquer pessoa, ele tá lá, ou algumas lideranças... O Boris estava lá, né? O Boris até, antes de passar para vocês comentarem alguns desses acontecimentos, gente, desculpa informar para vocês, mas o Boric, ele não é assim, um baluarte da esquerda progressista mundial. Desculpa informar vocês, mas dão uma olhada em como é que tá a popularidade dele no Chile, dão uma olhada em quais foram os posicionamentos deles com relação aos direitos da população mapuche, tá? Dão uma observada, assim. Ele foi eleito com uma base muito progressista, prometeu muita coisa, mas ele não só se moderou na direção do centro, como tomou posições muito conservadoras e algumas até problemáticas. Ele tem sido forçado num discurso para a política internacional, às vezes, a assumir posições que a gente tem que elogiar, como em relação à preservação do meio ambiente, à pauta ambiental e tudo mais. Mas ele não é esse totem da esquerda latino-americana, então vão com calma. E ele está presente na posse do Milei, não é
é tudo normal, é mais um indicativo de que figura política é essa que ele tem construído. Mas fora isso, a gente teve ali também presenças, né? Olha que o peso dessa presença, você ter o presidente húngaro do lado do Pedinsky, né? Do presidente da Ucrânia. Então você tem dois adversários, um apoiador da Rússia, do lado do presidente da Ucrânia, os dois posando pra foto ali com a cara amarrada. Não foram as únicas lideranças aí de direita presentes lá, né? O nosso ex-presidente também resolveu marcar presença, porque ele, como é que pode? Mesmo depois de não ser presidente, de se tornar inelegível, eu acho que ele deve ter um gosto particular por passar vergonha publicamente, não só no Brasil, mas em escala mundial. É um negócio impressionante. Dessa vez a gente não precisa ficar constrangido com brasileiros, né? A gente pode só rir da cara dele. Bom, né? A gente pelo menos pode se divertir, né? Não passa mais vergonha, porque a gente conseguiu expulsar essa criatura, então a gente se diverte só com as vergonhas dele. É muito doido que o bicho teve que ser barrado porque tentou aparecer nas fotos dos chefes de Estado. É muito surreal isso. Enfim, porque ele estava se achando muito importante lá, né? Porque tirou uma foto apertando a mão do Milei, então ele já estava achando que era o presidente do Brasil de novo. Eu acho e que assim, na ele não foi dele... barrado pela galera da organização, né? Foram os outros presidentes, sei lá, o presidente do Paraguai que falou, não, filho, pau no seu cu, sai daqui. não me misturo. Eu não me misturo com essa gentalha. Olha a qualidade de gente que estava lá e não queriam já ir na foto. É o galpão embaixo ali, ó, do fundo do poço, lá está ele. E é assim que ele tem que ser tratado mesmo. Justamente, está no lugar que ele merece. Ele já começou trabalhando, né? Já faz mais do que Bolsonaro, porque ele pelo menos fez... Não vou dizer que ele fez coisa boa. A gente teve sorte. A gente tem sorte que Bolsonaro não gostava de trabalhar, senão o estrago tinha sido maior. Ele só ficava andando de jet ski, de moto. Aí por isso a gente não se lascou mais. Mas parece que o cachorro deve mandar Milei trabalhar, aí o bicho tá lá, né? Trabalhando. E já uma das primeiras coisas que ele fez foi o quê? Derrubar a regra contra nepotismo e nomear a irmãzinha dele, né? Qual será o cargo que os cachorros do Milei vão ter no governo da Argentina? E é interessante você falar disso aí da cachorro e da irmã, porque isso é o tipo de coisa que nem o Jair fez. Porque, assim, os filhos dele, né, tinham, né, mas eles foram eleitos, infelizmente, foram eleitos, porque eu queria poder dizer assim, só tem cargo público porque foi indicado pelo papai, porque senão ninguém votaria, mas votaram em todos. Mas nem o Jair, assim, ele aventou botar o Bananinha, não era para... Embaixador dos Estados Unidos. Embaixador dos Estados Unidos, porque ele fritou uns bifes lá uma época, e não foi para frente, assim, é o tipo de disfarçatez que nem o Jair teve. Mas isso, eu acho que se deve... Nós sabemos, nós não somos uma democracia saudável, segura, forte, não somos. Mas a gente ainda tem umas colunas mais firmes que a Argentina neste sentido, né? A Argentina é um país que passa por crises severas e muito mais frequentes. A Argentina teve, se eu não me engano, 5, 7 presidentes numa semana, numa semana de fim de ano, assim. Então, lá, diferente do Brasil, o que seria a Câmara e o Senado tem o poder de troca de presidentes, né? A gente, claro, não vamos colocar o filtro da nossa Constituição lá, mas tem esse poder de trocar presidente com muita frequência. Tem até, saiu aí depois da posse da eleição, aliás, do Peruca Maluca, que tirando o último presidente, nenhum outro que não fosse kirchnerista terminou o mandato. Então, e o kirchnerismo é aquela... Não vou me alongar sobre isso, mas é um... Não, o peronismo, né? O peronismo, eu estou louca. O peronismo é uma corrente que ela pega quase todo o espectro de político argentino, né? Então você tem pessoas de direita que se dizem peronistas, você tem pessoas, sabe, de esquerda, que seria, né, sei lá, a esquerda trabalhista, mas aí você tem pessoas e partidos menores de direita que se dizem peronistas, então o peronismo é muito forte lá. O kirchnerismo é uma variante ali, ou uma deviante do peronismo. Mas, então, ainda há aquela esperança de que não, ele não vai terminar o mandato. Mas eu não tenho essa esperança, porque era a esperança que eu tinha quando o Jair foi eleito. A cada absurdo dele eu falava, não, mas não é possível que as instituições estão dormindo assim, e estavam. E agora o Lula veio colocar uma cobertinha assim nelas, né? Dormam bem. Mas ele, pelo andar da carruagem, a coisa lá vai ser muito mais loucona do que foi aqui, nesse sentido de coisas
sem nenhum lastro na realidade mesmo. Não é brincadeira, assim, o que esse cara veio trazer. Já tem a página, né, já tem o Jair Me Arrependi de Lá, já tá todo vapor. A galera meio, opa, mas como assim? Falou que não ia ter ministério, já ainda tem esse tanto e tal. Né, caiu. Mas ele cortou metade dos ministérios que o povo não queria mais. Não, Deus. e assim, ele cortou ministérios importantíssimos, né? Tipo, Ministério da Cultura, Ministério da Justiça, foi se eu aquela não me coisa, engano. tipo, sobrou, sei lá, basicamente economia e os tudinho assim, cultura, direitos humanos, todos que pudessem ter qualquer coisa a ver com esquerda, ele juntou Inclusive e Previdência. transformou, sei lá, no capital humano, não me lembro agora qual é o nome, mas foi uma parada assim, muito doido. Não, tipo essa coisa, não vamos estudar humanas, só precisamos estudar exatas. Esse é o governo de Javier Milei. E deixa só ele descobrir que economia nem é humanas nem é exatas, né? É inventadas. Mentira, tô brincando, mas é porque eu sempre me aborreço com esse negócio. Vai ser didático esse governo, vai ser catastrófico, mas vai ser didático para a gente enterrar, a gente enquanto acompanhantes dessa maluquice toda, a gente perceber que essa falácia do você gerir um país como gera uma empresa, não funciona. E a Argentina vai descobrir isso da pior forma, que é isso, não, vamos tirar tudo que for ligado ao social e vamos deixar só recursos humanos, o almoxerifado e a portaria. Vão se lascar, porque não é assim. Estado não é empresa, da mesma forma que eu não vou gerir o Estado ou algo ligado ao Estado, da mesma forma que eu sei que é mais fácil a gente pensar, se fosse na minha casa como eu faria, e o Lula já fez essas comparações, da mesma forma que não funciona, não é como gerir uma família, não é como gerir uma empresa. Isso é o mais nojento, básico e ridículo do anarcocapitalismo, que não existe. Não existe anarcocapitalismo, então as pessoas já estão muito chocadas aí de que, opa, mas como assim? O peso desvalorizou, mas o Milei me prometeu que nem existe peso. Porra, sabe? Então, assim, as maluquices já estão acontecendo, a galera já está percebendo que tudo que ele prometia era muito mais perto do neoliberalismo. Então, assim, já suspendeu obra pública, já cortou subsídio de um monte de coisa, inclusive de transporte, né, de transporte urbano e tal, e já fez muito mais que o Jair. Só de estar gritando afuera e viva lá libertar carajo, ele já está fazendo mais, né? E vai ser horrível. Mas uma coisa que me dá esperança é que, assim, quando a gente via a eleição do Trump, lá atrás, né, na vida passada, a gente já ficou assim, gente, Estados Unidos eleger Trump é Bolsonaro eleito em 2018, de ter feito. E aí depois você teve toda aquela onda de governos desastrosos pelo mundo, porque é assim que funciona a política internacional. Mas eu não acho que o Milei é um indício disso, sabe? Eu acho que ele é um rescaldo desse trumpismo que tomou conta do mundo e que empurrou o Brasil junto. Ele é só um rescaldo, ele não é uma nova força para isso, e isso começa essa ressaca, né? E não uma grande onda. Começa com o Jair sendo expulso da foto. Então, assim, todas as minhas esperanças brotaram no momento que ele foi expulso daquela foto, porque não é uma nova onda de extrema-direita na América Latina. É só um rescaldo, mas aí é que a Argentina vai se lascar. E já estava, né, gente? Sinto muito, um país tão ótimo, pessoas tão ótimas, filmes tão maravilhosos. Não mereciam. Merecia porque vocês votaram. Também presta atenção. É igual aqui, né? Parece que tem que pagar pra ver. Pessoas muito ótimas também. Tem gente boa em todo lugar, né? Sempre tem, mas pessoas muito ótimas não tem em lugar nenhum, assim. A gente é ruim. A gente não presta. Também não dá pra sair apontando e falar, nossa... E olha que tirando a gente, tem gente muito pior, né? É. Mas eu concordo com você. Eu acho que o Milei não é a mesma coisa. Ele... Também por isso muita gente não leva a sério. Porque a situação da Argentina é muito sui generis, assim. Eu consigo, honestamente, tava brincando do dia que eu consigo imaginar o argentino metafórico médio, ele olhando para essas medidas do Milei, reduzindo lá para 9 ministérios, reduzindo pela metade as secretarias e as subsecretarias e tal, ele desvalorizando o peso mais ainda, olhando para isso e fala, cara, tá na cara que vai dar errado. Mas qual foi a última vez que eu vi uma coisa dar certo aqui? Eu não tenho base, assim, você tem pelo menos umas 2 gerações na Argentina que eles não têm uma memória de nada que dê certo, nada que funcione. Como é que você cria uma percepção política que ela seja minimamente razoável? Não dá, não tem. Agora, é uma coisa meio óbvia, você precisa organizar um país, precisa organizar um estado, e para isso você precisa ter
uma perspectiva de administração, você precisa dividir funções, gerenciar as coisas, você precisa ter pessoas que elas sejam responsáveis por tomar decisões aqui e ali, por encaminhar documentação. Para isso que você precisa de ministério, para você saber onde que coloca o dinheiro aqui e acolá, registrar as coisas corretamente. Na medida em que você diminui muito o ministério, você desfaz secretaria, você facilita que as coisas não sejam registradas, você facilita que o dinheiro ele se desvie, né, sem que ninguém observe. Você não tem ali o funcionário que ele vai poder parar o crime que está acontecendo. Não tem. Então não dá para organizar um país com tão poucos ministérios, com tão poucas secretarias. Não é possível. Essa balela de reduzir o Estado, ela está ali só para facilitar o desvio de verba, para facilitar que empresas que já são grandes, elas continuem a crescer. E a impressão que passa é que ninguém ele sabe o que está fazendo mesmo. O ministro da Economia ele veio a público recentemente dizer que o argentino que tiver dólares guardados no colchão, nada te vai ser cobrado para colocar os seus dólares no banco. Tu ouviu o que você falou, cara? A pessoa não ouviu o que falou. Acho que a gente já se acostumou com um nível de surrealismo na Argentina que realmente aqui no Brasil a gente ficou para trás nessa corrida. Eles conseguiram ultrapassar a gente. Mas tá aí, a gente vai acompanhar sempre que tiver alguma nova notícia dos nossos irmãos aqui. Eu vou ficar na torcida para que a tradição seja mantida, né, na Argentina e que mais esse presidente antiperonista ele não dure tanto no cargo, mas eu confesso que eu não tenho esperança que o próximo mandatário, a próxima mandatária da Argentina tenha condições de resolver alguma coisa, ou seja altamente elogioso. Não dá para ter essa perspectiva por agora. Mas falando em perspectiva para o ano que vem, a gente tem uma notícia nacional aqui agora, a gente comentou bastante sobre o caso do crime socioambiental da Braskem, em Maceió, e foi autorizada a abertura da CPI da Braskem para o ano que vem, não vai ser aberta agora não. Então o Omar Aziz vai estar na presidência e o Cajuru vai estar na vice-presidência, já não foi definida a relatoria, mas tem muita gente preocupada, né? O Lira está preocupado porque a CPI é palanque político, e aí, né, ele não quer que tenha um palanque político de outras pessoas em Alagoas. O Lula também está preocupado que vai ter essa CPI, vai melindrar algum aliado, alguma coisa assim. Mas hoje em dia abre CPI para qualquer coisa também, né? Porque nesse caso você tem um explícito crime sendo cometido a céu aberto, há 30 anos pelo menos, mas você precisa abrir uma CPI para poder investigar esse crime. Eu, honestamente, não me parece ser o caso. Você tem outros modos de seguir com essa investigação, mas é a perspectiva que a gente tem para o ano que vem. Vocês acham que essa CPI vai ter algum lucro para a gente? Vai ser pelo menos divertida? O que a gente pode esperar aí da CPI da Braskem? Não tenho esperanças. Eu acho que a CPI da Covid estragou para sempre as CPIs pra gente, porque, já falei aqui, por mais que as pessoas digam que a CPI da Covid não deu em nada, deu sim, né? Embora a gente não tenha general preso, né? E outras maravilhas que a gente queria, que fazem parte dos nossos sonhos, a gente tem que lembrar que as vacinas só começaram a ser compradas depois, né? Então teve uma pressão ali, levou a questão da CPI para mais pessoas que não costumavam, porque CPI era coisa de cracudo de política, como a gente, né? Então isso se tornou mais assunto, eu acho que porque as pessoas estavam mais em casa também e tal. Mas eu digo que essa da Braskem eu não espero muita coisa, porque eu acho que não vai ter o apuro. Infelizmente, não vai ter a pressão nacional que a gente precisa para que uma CPI dê alguma coisa, sabe? Eu acho que vai ficar uma coisa meio... todos os outros crimes que aconteceram, né? Barragem se rompendo, acho que o mais recente foi em Mariana, e que acaba aquelas coisas para sempre, né? Você tem a organização da sociedade civil aí há dezenas de anos pressionando para que aquelas cidades ou aquelas pessoas atingidas sejam pelo menos indenizadas, e não tenho, assim, esse medo aí do Lula, né, de que, será que vai melindrar alguém que a gente possa melindrar? É péssimo, eu acho que ajuda a afrouxar, sabe? Porque a CPI, ela tem que ser esse momento de tensão, né? De tensionar as coisas para que haja uma solução ou pelo menos um caminho ali. O Lula ter externalizado, né? O governo federal ter externalizado essa preocupação já afrouxa um pouco dessa tensão que a gente precisaria. E eu não acho que empresas bilionárias sejam punidas, mesmo que minimamente, né? Frente ao horror que acontece e que não é de hoje que o Maceió está passando por isso. Então minhas esperanças são bem... Acho que tem que acontecer, mas
sabe, ruim com ela, pior sem ela, assim, no caso da CPI. Não acho que vai dar em grandes coisas, o que é uma pena, porque é uma tragédia. Acho que a era de ouro da CPI passou, infelizmente. Essa coisa de abrir e instaurar a CPI, né, para analisar, eu acho assim que eu não sou muito crédula a respeito dos efeitos práticos, né, as ações que serão feitas a partir dessa CPI, porém, é fato que isso foi, durante muito tempo, negligenciado, localmente e nacionalmente. Então, assim, a CPI é uma forma dos nossos políticos dizerem, ok, vamos olhar para isso, vamos fazer alguma coisa a esse respeito. É a forma deles mostrarem serviço para a população, né? Mostrar que não, nós estamos sim preocupados com isso. É como Lira falou, né? Que não deve ser usada como palanque político, essa CPI, mas eu acho muito improvável que não o seja utilizado dessa forma. E, assim, na matéria aqui no G1, falam que o grande temor do governo seria justamente a CPI colocar em pé de guerra Renan Calheiros e Arthur Lira, né? Que são, obviamente, as figuras mais fortes da política alagoana atualmente. E, enfim, não seria conveniente haver um atrito maior entre os dois. Claro que poderia, né? Sei lá, investigações da PF, ministérios e etc., poderiam ter outras formas de se lidar com essa situação, mas a forma que escolheram foi essa CPI, né? Então, assim, infelizmente é esperar, é como a gente já falou aqui mais de uma vez, né? A gente não enxerga de fato uma solução, mas assim, pelo menos com a CPI dá para ter uma certa pressão da população, digamos assim, né? Participando da CPI de alguma forma, conseguindo ter alguma influência, né, nas decisões e nos resultados. Pensar que é um crime que ele acontece ali, né, já há mais de 30 anos, que o problema desses contratos, gente, isso remonta à década de 70. Uma CPI não dá conta disso tudo, ainda mais uma CPI no ano eleitoral. Já está escrito para qual a serventia dela também. Então eu observo essa CPI da Braskem, mas eu fico pensando, pô, a gente está abrindo uma CPI para apurar um crime, para tentar abrir uma investigação sobre um crime que vem sendo cometido há 30 anos. Mas a gente, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente tem um Congresso que assina embaixo e um governo que assina embaixo de novos crimes. Porque a exploração de minério na região amazônica é uma nova decisão estúpida. A exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas é uma nova decisão estúpida. Pra mim, me dá um desânimo danado. Você pensar, pô, vamos abrir uma investigação sobre um crime que todo mundo falou que ia dar errado. E enquanto a gente tá todo mundo avisando que vai dar errado outras coisas, vocês vão assinar embaixo para outros crimes. Então seria muito bom se ao invés de só abrir investigação, a gente conseguisse usar esses fatos, esses já acontecidos, para a gente se basear nas próximas decisões. Era o que a gente esperava, a gente sempre espera que tenha algum lapso de consciência numa das COPs que acontece, mas não tem. E não parece que vai ter. Então, dá para ter uma CPI, mas seria muito bom se essas situações elas fossem utilizadas para, além de se investigar um crime longevo desses, a gente poder pautar, enquanto essa CPI acontece, já que é no ano eleitoral, a gente pudesse usar essa CPI e outros eventos para pautar as decisões que elas acontecem agora. Pô, acabaram de derrubar o veto do Lula à tese do marco temporal, que o STF já estabeleceu que é inconstitucional. Então, por que isso, cara? Vamos investigar um crime que já destruiu a vida de milhares de pessoas e aí vocês estão tomando a decisão de cometer um outro crime agora? Será que a gente consegue, no ano eleitoral, usar esse tipo de coisa para poder pautar o debate? Isso aí, para mim, seria o mínimo de esperança. A gente já ficou muito tempo aqui nesse bloco de atualização de notícias passadas. Só comentar rapidinho que teve algumas leis sancionadas aí durante essa semana, né? O Lula sancionou uma lei que taxa os super ricos e as offshores. A gente já tinha falado desse projeto aqui anteriormente, tinha sido aprovado, surpreendentemente passou pela Câmara e o Senado, e que é aquela ideia de... Mas eu recebo 10 mil reais e tenho um carro quitado, não quero pagar. Você é classe média. Com o seu Uno, você é capaz de comprar o Twitter por 44 bilhões. Tadã. Andando, né? Então, é aquela lei que a gente comentou, que você vai taxar investimentos no estrangeiro, principalmente ali, né, fundos que eles têm investimento mínimo de 10 milhões de reais, e as offshores, que são essas empresas que elas funcionam no exterior, mas que elas revertem lucro para pessoas que moram aqui, que são brasileiros e brasileiras, né, Paulo Guedes? Então, isso tem que reverter algum lucro pra gente também, né? Então, isso foi sancionado pelo Lula, como já passou pelo Senado e pela Câmara, então é uma lei que ela vai já começar a valer. A gente teve
houve uma aprovação no Senado das cotas na TV paga até 2038, então é até estranho a gente dar notícia positiva, né? Então isso passou pelo Senado, vai para a sanção da presidência ainda. E mais uma notícia boa, a gente já tinha comentado programas atrás aqui sobre o absurdo que era um processo contra deputadas federais que estavam no Conselho de Ética da Câmara, porque na votação do marco temporal, elas chamaram os parlamentares que estavam votando a favor do marco temporal de assassinos. E aí levaram esse processo no Conselho de Ética, né? Mas que foi rejeitado, ao mesmo tempo que se abriu agora o processo contra o Janones por conta das suspeitas de rachadinha, que a gente já comentou também. E uma última notícia envolvendo nova legislação, o Senado também aprovou a taxação das apostas esportivas, então o pessoal do Bet, qualquer coisa aí, né? Mas eu não li detalhadamente essa notícia, não sei se vocês leram, mas parece que a coisa parece uma notícia positiva, mas o projeto ele foi recortado aqui e ali, e não sei se essa taxação ela vai ser realmente eficiente. Isso ainda vai para avaliação da presidência para saber se tem veto ou se tem uma sanção integral. Eu dei uma lida rapidinho nessa notícia, aí o que tem falando aqui no começo, né, é que o ganhador vai ter que pagar 15% de imposto sobre o prêmio e que ficaram de fora os jogos de azar virtuais, como os cassinos online. Então, só o que vão ser taxados serão os eventos reais, né, que você aposta palpites a respeito de jogadas. E eu confesso que eu não entendi por que deixar os cassinos, porque isso estava no projeto original do relatório do Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, mas aí a oposição se articulou e excluiu esse ponto por 37 votos a 27. Não sei quais argumentos a oposição utilizou para tirar os jogos de azar, né? Mas, de fato, assim, achei muito esquisito. Tipo, qual o sentido disso, né? É o maravilhoso mundo do lobby. Né? Atuando aí no Congresso, gente, particularmente não vejo o menor sentido em se envolver esse nível de apostas com o esporte, porque além da maioria dos grandes times eles terem se transformado em empresas, eles são patrocinados hoje em dia por essas casas de apostas. Aí você pensa, as casas de aposta patrocinam os times que vão jogar e determinar os resultados que vão fazer com que as pessoas ganhem ou percam as apostas. Inclusive, eu estava assistindo um jogo um dia desses e praticamente todos os patrocínios que apareciam no campo eram dessas bets. Assim, tipo, de 30, eu acho que 5 não eram e 25 era, assim. Praticamente é só quem tá patrocinando o jogo hoje em dia são as bets. Porra, as casas elas patrocinam. Os jogadores que estão lá, eles também são interessados nos resultados. Então os resultados eles obedecem aos interesses da aposta e não à prática esportiva. Vincular esporte com aposta é uma coisa que não entra na minha cabeça, assim, não parece fazer o menor sentido, ou pelo menos não nessa escala. E a gente já teve aí, né, algumas investigações em torno de atletas envolvidos em fraudes com apostas esportivas. Acredito que isso tende a aparecer mais. Gostaria que as próprias empresas elas fossem taxadas de modo mais eficiente e não só os ganhadores. Mas fica aí, a gente, se isso passar por uma sanção, algum veto, a gente volta a comentar. E o último ponto desse bloco aqui, que é o ponto que a gente acompanhou mais recentemente, nessa última quarta-feira a gente teve a sabatina dupla do nosso Jurássico do STF agora, e do nosso morto-vivo da PGR, o Flávio Dino e o Paulo Gonet. Eles passaram por uma sabatina dupla na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que teve um momento divertidíssimos. Já fica que os dois passaram, né? Eles foram aprovados, depois foi para votação no plenário do Senado, e os dois foram aprovados também. O Flávio Dino ali com uma margem menor, o Gonet passou com uma margem super ampla, o que já era esperado também. Teve uma certa articulação para que não se passasse o nome do Dino. A oposição ela fez até protestos super esvaziados, não deu quase ninguém nos protestos, inclusive porque parte dos parlamentares que incentivaram os protestos, eles foram na comitiva antipresidencial do Bolsonaro na posse do Milei. Isso a gente nem chegou a comentar, é até bom que tenha puxado pra cá. Olha que situação, né, cara? O cara não é presidente, foi condenado, ele é inelegível, e o pessoal achou de bom tom fazer uma comitiva para ir com ele, maior do que a maioria das outras comitivas de lideranças que foram à posse presidencial na Argentina. Como se o Bolsonaro ainda fosse presidente do Brasil, como se
se ele ainda fosse uma liderança, como se ele não fosse largamente reconhecido como um criminoso. Isso é uma situação que até a própria base bolsonarista não observou como positiva, né? Isso é uma das razões pelas quais esses protestos eles foram esvaziados. O pessoal observa, mas se nem as lideranças da oposição de extrema-direita resolveram estar presentes aqui nesse protesto contra a indicação do Flávio Dino ao STF, por que a gente vai? E ficou super esvaziada. Teve alguns senadores que participaram lá, né, como a Vergonha Capixaba, que é o Magno Malte, também estava presente lá, mas foi assim, foi gato pingado que teve, não teve muito efeito isso. No fim das contas, a oposição tentou se articular, mas já sabia que não ia conseguir barrar a entrada do Flávio Dino. Então essa sabatina, ela teve alguns momentos engraçados, mas também algo muito depressivo, porque essa era a posição dos senadores da direita, assim. Eles já começavam a fala falando, vai passar, a gente já sabe que vai passar, mas já que vai passar, eu vou usar aqui esses meus 5 minutos para poder gravar um TikTok para os meus apoiadores. Então percebam bem a minha fala super rígida, defendendo aqui que eu não vou votar em você. Não ia fazer diferença, né? Alguns sabem aproveitar isso bem, outros nem tanto, como é o caso do Marreco, que ele é unanimidade, né? Detestado pela esquerda e pela direita, provavelmente vai ser caçado em breve. Por favor, gente, façam isso logo. A gente já cansou de cantar essa pedra aqui. Porque, o Moro, ele deve ser viciado em humilhação, né? O cara, ele tem um quê masoquista. Porque ele tá presente em sabatina para indicados ao STF, é um negócio assim, que ele deve sonhar com isso, cara. Ele foi ministro da Justiça e não foi indicado pelo Bolsonaro. Precisou sair do governo. Então o sonho dele era ir para o STF, ele não foi. E o pior é que, assim, se eu não me engano, os últimos, né, os ministros indicados mais recentes foram ministros da Justiça pulando ele. Então, assim, ele é viciado em humilhação. O que vai dar certinho com o Flávio Dino lá, que é viciado em humilhar. Olha só. Fotografaram o celular do Marreco, ele recebendo uma indicação ali do Mestrão. Aparentemente esse Mestrão, vários parlamentares da direita têm o contato salvo com esse mesmo apelido, que esse cara, ele foi assessor parlamentar, chamava todo mundo de mestre, apelidaram ele de Mestrão, e ele já teve envolvimento lá também com rachadinha, desviava parte do salário dele também, e ele trabalha pro Moro, não sei se ainda tem contrato, mas estava como assessor do Moro também, e nessa fotografia da tela do celular do Moro, o Mestrão estava orientando o Moro, olha, o bicho tá pegando aqui na rede, é melhor você não tornar público o seu voto, não deixe o seu voto secreto, Dino vai passar, o Moro vai votar a favor, e é melhor não, porque senão vão te atacar aqui na rede. Bom, agora todo mundo ficou sabendo que o Moro votou a favor da indicação do Dino também, né, e ele já se tornou essa unanimidade, né, todo mundo da direita quer que ele vaze, e a esquerda vai rir e sambar em cima dele, no mínimo, que eu espero. E tem outra tela. E só para eu pegar o gancho aqui desse negócio das telas filmadas do Moro, não sei se você ia falar disso, porque teve essa, né, mantenha o seu voto aí, que é no Dino, baixo. E tem uma outra que eu amei muito, porque junta meus 2 personagens favoritos, que é o Pato e o Patético, né, que é o Mestrão falando com, aliás, o Luiz Felipe Cunha, que é o suplente, mandando uma mensagem pro Moro falando assim... Deltan está desesperado, já me mandou mensagem, me ligou e não para de falar. E aí o Moro responde com, ele também me ligou aqui. Desesperado estava Deltan durante a votação e esse suplente mandando mensagem. Todas essas fotos são da Biló, então assim, ela tá acabando com o Moro, assim. O dia que eu encontrar essa mulher aqui em Brasília, eu vou pagar uma cerveja pra ela, porque que alegria. E ele fala, ele me ligou, me mandou mensagem, não sei o quê, mas só pro seu conhecimento, tipo assim, vai te encher o saco aí, viu? Cara, e Deltan está enlouquecido por aí, está maluco da cabeça. Eu não sei onde que ele guardou essa esperança de que o Dino não ia passar, sabe? Porra, ele achava que ele era tão amigo do Moro, o Moro não contou pra ele assim, brother, foda-se você, eu vou votar no Dino. E aí ele ficou enchendo o saco dos outros a ponto dos caras tá mandando mensagem, não para de encher o saco aqui, daqui a pouco chega em você, sabe? Meu Deus, que alegria! Ai, Deltan, como você é ridículo. Chegou o dia que nem Sérgio Moro aguenta Deltan Dallagnol. Nem Moro... Sérgio...
Moro e Dallagnol, a dupla dinâmica se esfacelou. Talvez, se ele for caçado, eles se juntem no inferno, né? Mais uma separação que veio com 2023, né? E Depois Rosângela, puta, porque não foi ela, né? Porra, e Rosângela louca pra se livrar. Rosângela mandando mensagem pro Deltan, leva? Tu não quer? Leva. Mas você falou da foto da Biló, eu ia comentar uma outra foto dela, um outro momento que ela captou, que foi justamente o momento afável, amigável, momento feliz de confraternização entre o Marreco e o Dino. Os dois conversando, trocando sorrisos, um abraçando o outro, conversinha no pé do ouvido. Eu fiquei realmente muito, muito confusa ao ver esses dois tão... Enfim, né? É que eu sou inocente. Eu acho que as pessoas não estão bem. No fim, é todo mundo amigo. Eu tenho um ódio tão visceral. Não é ódio, é um desprezo tão visceral ao Moro que eu não ia conseguir fazer, sabe? Nem se fosse esse palco, assim. Puta merda. Mas assim, eles passaram, né? Vou dar os números aqui, porque eu falei que o Gonê passou mais amplo, né? Ele é um conservador, então ele já tinha mais votos garantidos. Ele passou com 65 votos a favor e 11 contra. E o Flávio Dino passou com 47 a favor e 31 contra. O mínimo era 41. Então ele passou mais apertado. Acho que nem chegou a ser o mais apertado dos últimos ministros indicados ao STF. Mas é a perspectiva que a gente tem para os próximos, né, ministros a se aposentarem. A gente tem 28 Fux, 29 a Carmen Lúcia, 2030 o Gilmar Mendes, 2033 o Barroso, em 33 também o Fachin, e aí depois já tem mais um tempo, mais uma década, pelo menos até o Toffoli se aposentar. Então essas próximas duas eleições aí que a gente tem, elas são cruciais para quais serão as indicações para o STF, e a gente já cansou de comentar aqui como que as Supremas Cortes de diversos países, elas se tornaram personagens protagonistas na política nacional e internacional. Então é muito preocupante para a gente pensar quem é que vai concorrer às próximas eleições. A gente tira o Bolsonaro da conta pela inelegibilidade, mas isso não significa que a gente tenha bons candidatos e que a gente esteja em segurança. Então há de se pensar se nessas próximas indicações a gente começar a trabalhar desde agora, de no caso a gente ter mais um governo minimamente de esquerda ou pelo menos de centro-esquerda, a gente conseguir ter indicações que elas representem um pouco mais as necessidades aí da militância, as necessidades dos movimentos sociais, né? Que no caso o Zanin e o Dino não são essas representações, que são as que a gente tem nesse momento. Mais comentários nesse ponto? Então fechamos aqui esse ponto e vamos continuar nos próximos episódios, né? Saber como é que vai ser a aposta do Flávio Dino aí, se terão novas manifestações, com o que ele vai nos brindar nos seus discursos. Já caiu muita coisa, muito processo na mão dele, mais de 300 processos lá, inclusive alguns que ele herdou envolvendo o nome do Bolsonaro também, né? Vamos ter essas expectativas. Porque perguntaram muito para ele o que seria, qual seria a posição, já que ele declarou diversas vezes que o bolsonarismo é criminoso e tudo mais. E ele se saiu razoavelmente bem na sabatina, uma sabatina inédita, dupla, muito minguada, mas ele saiu razoavelmente bem, conseguiu não debochar da cara de todo mundo, que muita gente estava esperando isso. Agora passando por algumas notícias recentes e que elas são positivas, olha, antes da gente... Eu sei que todo mundo quer que a gente comente a invasão do Twitter da Janja, vamos deixar isso aqui pro finalzinho. Antes da gente falar disso, vamos falar sobre algumas das novas propostas aí, os novos programas do governo federal. Foi criada um programa para casas de acolhimento para a população LGBTQIA+. Vocês viram qual projeto é esse, o que propõe? É um projeto importantíssimo porque a gente sabe como pessoas LGBTQIA+, se encontram muitas vezes em situação de vulnerabilidade, né? São expulsas de casa ao assumirem para as famílias quem elas são. Então, é muito importante, sim, que essas pessoas tenham esse tipo de amparo, né? Essas casas, esses abrigos provisórios são muito importantes para pessoas diversas em vulnerabilidade, né? Então, mulheres que sofrem violência doméstica têm esse suporte, e que bom que a população queer do Brasil atualmente tem essa opção também, porque infelizmente o Brasil é um país ainda bastante fóbico contra pessoas queer, então é uma forma dessas pessoas conseguirem ter uma qualidade de vida, se reestruturarem, caminharem sem o apoio da família, né? Uma coisa que me preocupa
porque assim, né, você tem coisas ótimas no papel e na prática. Como é que vai funcionar? Mas o próprio Ministério dos Direitos Humanos falou que vai haver o trabalho de um comitê para acompanhar o funcionamento dessa estratégia por todo o Brasil. Porque eu acho que às vezes a gente comemora uma medida assim e meio que deixa para lá e só quando lá na frente você, as pessoas têm direito a isso, qualquer que seja o direito, mas não funciona. E que infelizmente é muito comum, né? Mas foi criado esse comitê, né, que é um comitê intersetorial, uma coisa assim, para acompanhar, porque, como o Thaís falou, né, o Brasil ainda é muito fóbico para muitas coisas, então isso aí para um governo estadual, para uma prefeitura, não dá o suporte, porque a gente sabe que não basta, né, o governo federal instituir, essas coisas são meio interseccionais mesmo. Diz que vai ser acompanhado. Eu acho esse tipo de medida importantíssima, tanto pelo impacto individual, né, nas pessoas que são o público-alvo, quanto no enraizamento do Ministério dos Direitos Humanos, porque é um ministério, a gente também já comentou disso, como alguns ministérios são tratados como, a gente falou muito quando a Ana Moser foi saída, né, do Ministério do Esporte, como alguns ministérios são tratados como voláteis, sabe? Você coloca lá a Sônia Guajajara e você coloca o Silvio e aí você coloca a Ana Moser e daqui a pouco você meio que começa a desmontar ou entra um outro governo e desmonta. Então eu acho que esse tipo de medida é muito importante para o enraizamento do Ministério dos Direitos Humanos, para que ele se torne, sabe, uma das balizas do governo e que não fique à mercê de eleições e de governos que vão entrar, que não se torne uma pasta de disputa, assim como o Centrão sempre faz, sabe? Que seja um trabalho levado a sério não só pelo governo do Lula agora, mas pelos governos que vão vir. E que seja acompanhado, que esse comitê funcione, porque a gente sabe que essa população, ela depende muitas vezes de iniciativas da sociedade civil, né? Tem muitos casos aí de pessoas maravilhosas que criam casas de acolhimento e tal, mas não dá para essas pessoas levarem tudo nas costas, né? É muito importante que isso se torne realmente política pública. Então, vamos torcer pelo melhor e fazer, né, nossa parte enquanto cidadãos, assim, de quem trabalha com essas populações vulneráveis, né, tá sempre de olho como que isso vai ser aplicado e se esses comitês vão estar lá acompanhando esse funcionamento mesmo. E nessa mesma linha, a gente teve também o anúncio de um plano de investimento de 1 bilhão para cuidar da população em situação de rua. E, de novo, com a presença do Ministério dos Direitos Humanos na figura do Silvio Almeida. E com um discurso maravilhoso do padre Júlio Lancelotti. Recomendo aí o último episódio do Medo e Delírio em Brasília, que analisou ponto a ponto, passou as falas do Silvio Almeida, do Júlio Lancelotti, de outras pessoas que também falaram nesse evento. Então é emocionante, é importante. Isso é resultado de reuniões que acontecem desde o ano passado com lideranças das pessoas em situação de rua também. E só que é 1 bilhão de investimento. Aí, honestamente, é pouco, né, Luiz Inácio? É pouco. E 1 bilhão que você tem ali para assistência social e segurança alimentar vai 575 milhões. Para saúde, um investimento inicial de 304 milhões. Para violência institucional, 56 milhões. Cidadania, educação e cultura, 41 milhões. Habitação, 30,7 milhões. Trabalho e renda, 1,2 milhão. Pouco, cara. Pensando em investimento em escala nacional, com 1 bilhão você não faz muita coisa, enquanto você tem pastas com orçamentos gigantescos e que não se revertem em melhoria da qualidade de vida da maior parte da população. Então aqui a gente tem um problema que ele está em crescimento enorme, já dobrou a quantidade de pessoas em situação de rua, em algumas cidades triplicou, quadruplicou isso. Então a gente observa isso no dia a dia, o que tem acontecido nas grandes metrópoles, e é um investimento ainda pequeno. Mas mais, durante a fala nesse evento, o próprio Lula, ele ressaltou no começo da fala que, bom, no papel é uma coisa, como disse a Ana Raíssa, mas nem sempre esses investimentos anunciados, eles são liberados. Então você anuncia 1 bilhão aqui, mas quando é que esse 1 bilhão vai sair? E ele joga isso na conta das pessoas que estão ouvindo ele, assim, da militância. Ele diz, tem que cobrar. Aí desculpa. Não, pedir desculpa não. Você tá aí para cumprir o seu papel. Não é só cobrar, cara. Não é só cobrar. Vocês me dizem que vocês têm um plano. Vocês anunciam um plano de investimento de 1 bilhão. Se vocês têm um plano, eu vou pressupor que vocês aí na posição que a gente colocou vocês consigam trabalhar para que isso aconteça. Pô, se eu tiver que ficar cobrando que vocês façam o trabalho de vocês o tempo todo, para que a gente elegeu os representantes?
Você elegeu os representantes com um plano de governo, elegeu com uma perspectiva, uma visão de mundo. E aí, a cada vez que o Lula me falar, vocês têm que cobrar, é um tapa na cara. Pô, peraí, cobrar as pessoas já cobram e não são ouvidas pelo governo, não são ouvidas. A cobrança, ela já existe. E pelo contrário, às vezes, a militância petista ali mais arraigada num tradicionalismo do partido, numa defesa intransigente de tudo que o governo faz, elas reagem de modo muito negativo quando você cobra o governo. Então, saiu recentemente a pesquisa e a percepção sobre o próprio Lula e o governo, ela tem se tornado negativa. Aí vem o pessoal e me diz, a gente tem que fazer campanha para melhorar a imagem do governo. O governo não trabalha para isso também. Então essa ideia de que, cobrem a gente. Não, a cobrança já foi feita. Vocês foram eleitos para fazer isso, faça o seu trabalho. Não é muita coisa, é muito pouco você investir 1 bilhão para tentar trabalhar, para resolver ali o problema das pessoas em situação de rua, que tem crescido cada vez mais no país. Então, você está fazendo o mínimo, tá, palmas pelo mínimo que você faz, por cumprir o seu trabalho, nada mais do que a obrigação. Se você não consegue nem disponibilizar 1 bilhão rapidamente para o Ministério dos Direitos Humanos e o Ministério da Cidadania trabalhar com isso, peraí, cara. Então é meio até difícil você falar por onde que eu vou cobrar se você não consegue fazer o mínimo. Então, Lula, qual é? Qual é, cara? Não. Cobrar isso aí é até meio constrangedor você falar isso diante daquela plateia. Porque você diz que, não, a gente está aqui anunciando isso, mas ainda não tem dinheiro. É só o anúncio, mas a gente ainda não sabe o jeito que a gente vai fazer. A gente está chamando de plano porque é bonito. Não dá para ser assim. É muito mais razoável a fala do Júlio Lancelotti, dizer, marreta na arquitetura ostensiva, na arquitetura urbana que ela impede a existência dessas pessoas, né? Então é marretar concreto, é partir para cima. Porque isso é uma fala muito mais realista de uma pessoa que trabalha há muitos anos ali, trabalha cotidianamente para manter o mínimo de dignidade para essas pessoas. Então mas são notícias positivas, assim. Isso é necessário. É necessário que tenha esse tipo de planejamento. Quer cobrança, Lula? Por que não reabriu ainda a Comissão de Mortos e Desaparecidos? Que era uma promessa. A gente já vai bater aí, 1 ano de governo e até hoje não reabriu essa comissão. Qual a necessidade? Está com medo de melindrar milico? Cobra e nada acontece. Falando em cobrança, você, paulista, que elegeu Tarcísio, um carioca, por o seu estado. Olha só que legal. Tarcísio, ele disse que a gente vai ter tarifa zero em São Paulo. Foi o Tarcísio que falou? Foi o Tarcísio, né? Ou foi o prefeito? Não, foi o Nunes. Tarcísio, ele... eu esqueço que São Paulo tem prefeito. Ele tem prefeito, olha só, né? Meu Deus. Nossa, eu esqueço real. Eu não sei, mas é governo estadual e municipal, a tarifa zero para os domingos, assim, então os domingos não se paga passagem mais em São Paulo. Legal? Bacana, parece legal. Só que a gente vai ter um aumento de 14% na passagem de metrô e ônibus. Então, não parece mais tão legal assim. Durante o resto da semana você vai ter que pagar a passagem. A ideia é você pagar antes. É a passagem pré-paga. Você paga durante a semana e no domingo já tá paga. Não demora muito, né? O pessoal disse, vamos privatizar isso, privatizar aquilo, e logo vai aumentar. O Tarcísio também já anunciou que vai ter aumento nas contas com a privatização da Sabesp. Isso porque ele tinha dito, não muito antes, que não vai ter aumento de tarifa, não. E logo depois que aprovou a privatização, ele já veio avisar que vai ter aumento. É aumento de tarifa e precarização do serviço, né? Que é prestado. Então é isso que você pode esperar aí na cidade de São Paulo. Que linkando o que a gente estava falando antes, é uma das cidades em que a qualidade de vida tem caído drasticamente na última década, e de modo explícito. Então, é uma das cidades em que você conseguiu observar durante essa última década aí, o aumento expressivo das pessoas que vão para a rua, vão morar na rua porque não tem condição para pagar casa, e a quantidade de imóvel vazio que tem também, né? Mas se trabalha em São Paulo cada vez mais para piorar a qualidade de vida da população mais pobre, né? Porque é a população que sofre com esse tipo de coisa. Você pensar, tá aumentando tarifa de ônibus e metrô? Raciocina quem é a população que vai sentir esse aumento de 14%. Porque a cada dia você pagar R$1,20 a mais nas suas passagens, isso aí para o final do mês, pensa em quanto que se impacta na conta de uma pessoa que recebe um salário mínimo, 2 salários mínimos para poder tentar se manter numa cidade cara como São Paulo. Completo disparate. Você deveria trabalhar para reduzir esse valor que impacta tanto na conta das pessoas que recebem menos, na medida em que a inflação ela aumenta e já consome parte do salário. A gente esperaria que o governo ele entendesse como que isso funciona e trabalhasse para reduzir essas tarifas. Mas não. Tarcísio e o Nunes trabalham para privatizar, aumentar a tarifa e tornar o serviço ainda mais merda do que ele já é. E fora essa questão do aumento da tarifa, né, que já é a tarifa pré-paga aí que a Ana Raíssa nomeou,
Tem também uma análise que um professor da UFMG fez no Twitter, Roberto Andrés, que ele fala sobre o problema da forma escolhida, né, do desenho escolhido pelo prefeito de São Paulo para oferecer o passe livre, né, que ao invés dele colocar, de pagar as empresas de ônibus a partir do trecho percorrido, ele vai pagar pela quantidade de pessoas que vai usar o transporte. Então, assim, provavelmente vai aumentar, né, o fluxo de pessoas utilizando o transporte público aos domingos. Então, acaba que provavelmente vai ser mais caro para a prefeitura pagar por pessoa do que pagar por trecho. E para os empresários vai ser mais jogo deixar os ônibus superlotados, né? Porque já que eles vão ganhar por pessoa, não tem para que colocar muitos ônibus. Então, também existe a possibilidade, grandes chances de que continue com poucos carros, mas que esses carros fiquem lotados, porque vai aumentar a demanda. Mas como para o empresário vai querer o lucro, né? Então, para ele, quanto menos carros na rua, melhor, porque aí ele vai gastar menos com gasolina, vai gastar menos com funcionário, e a quantidade de pessoas pagando para ele, né, vai aumentar. Então, além de tudo, assim, o passe livre de São Paulo não tem um desenho muito, digamos assim, inteligente. Não é nada inteligente, né? Sim. Tá curtindo o episódio? Então bora fortalecer o Midcast, um podcast independente que conta com você para seguir trazendo informação, análises e aquele bom humor semanal, com direito a paródias que muitos amam e os errados odeiam. Para isso, existem várias maneiras de dar aquela moral. No PicPay, basta procurar por Midcast Política e escolher um dos planos, ou então utilizar a nossa opção que é o apoia.se. É só acessar apoia.se/Midcast e selecionar o plano que melhor encaixa no seu bolso. Se você já nos apoia no Padrim, pedimos gentilmente que migre para o apoia.se, que também oferece as mesmas formas de pagamento. E tem também o Pix. A nossa chave é podcastmid@gmail.com. Se puder, ativa o Pix recorrente e bora juntos todo mês. O seu apoio é crucial para a continuidade do Midcast Política, e aos que já nos apoiam, nosso muito obrigado. Falando em inteligência, olha só, a gente brinca aqui de vez em quando, né, que estamos sendo ouvidos pela BIM nas nossas gravações. Quando a gente conta fofocas, comenta bastidores, comenta sobre nomes que não podem ser mencionados no episódio no corte final, a gente brinca, estamos sendo ouvidos pela BIM. Nosso grupo de edição lá, a BIM tá lendo aqui, tá ouvindo o que a gente tá falando, tá lendo as nossas mensagens. Pouco provável, eu diria. Eu diria pouco provável, porque... E aí vem o tópico da semana, né? Que é a invasão do perfil da primeira-dama Janja da Silva. E eu brinquei com essa história da BIM, porque aparentemente as informações que levaram à invasão do perfil, elas estavam numa leva de vazamento de dados mais extensa. E quer dizer, você não tem nenhum programa da BIM para poder fazer rastreamento disso, para poder monitorar esses vazamentos de dados. Você tem vazamento de dados de pessoas próximas à presidência da República, ou diretamente ligados ao governo, ou funcionários do governo, que esses dados eles estão lá sendo vazados, chegam à mão de pessoas que podem cometer crimes, podem acessar informações que elas são de caráter de segurança nacional e passa batido. Bom, a eficiência da BIM, né, a inteligência ela não está ali funcionando tão bem assim. E foi o caso. A gente teve a invasão do perfil da Janja essa semana, repercutiu bastante. Logo se conseguiu encerrar, né? O perfil ele foi fechado para novas publicações até que se resolvesse a situação. A PF abriu uma investigação, também de modo bastante rápido, conseguiu fazer a busca e apreensão em algumas residências. A gente teve diretamente um nome vinculado, que é o nome do João Vitor Correia Ferreira, de 25 anos, e que já era uma pessoa com um perfil conhecido nas redes aí, com mais de 4 mil ouvintes mensais ali, 4.400 ouvintes mensais na sua conta do Spotify, que era uma conta que, né, fazia playlists com músicas do O Sul é Meu País, com a canção chamada Ariano, com músicas como Mulher Gosta de Porrada, Em Céu Pardo. E ele nem é do Sul, né? Ele escuta músicas do Sul é Meu País, mas ele é mineiro. Surpresa zero. Então você tem um perfil extremista,
racista, misógino, com conteúdo que ele beira o conteúdo neonazista e que ele está vinculado a essa invasão do perfil da primeira-dama. Provavelmente isso veio ali de um grupo do Telegram, né? Um servidor do Telegram, e que as pessoas acham que é muito seguro, mas o Telegram não tem criptografia de ponta a ponta, então nem é difícil você derrubar esses servidores do Telegram ou descobrir quem é que estava ali envolvido. Inclusive porque muitas vezes nesses servidores, os próprios integrantes ali, o grupo que está ali, né? Eles resolvem fazer vingança uns contra os outros e cometem crimes e tentam colocar na conta do coleguinha. Pode ter sido o caso também, né? Aí muita gente começou a falar de alguns nomes no primeiro momento, mas já houve alerta. Peraí, não acredite no primeiro nome aventado, porque pode ser um crime de vingança e estão vinculando esse nome, mas na verdade foi outra pessoa que cometeu o crime, muitas vezes menores de idade, que estão ali de zoeira nesses servidores do Telegram e resolve cometer esse tipo de invasão, porque pelo visto os dados eles são públicos, né? Todo mundo facilmente consegue ter acesso aos dados para poder entrar com um login e senha em perfis de autoridades. Aí você pensa, pô, é errado, né? Sim, é errado. É um crime ali, a pessoa hackeia e retira várias mensagens. Agora, tá, você imagina que se às vezes a pessoa fez isso e encontrou mensagens criminosas lá e resolve mandar essas mensagens para um jornalista e divulgar. Curiosamente, isso já aconteceu no Brasil. Foi conhecido, né, como a Vaza Jato. Aí, antes de vocês falarem exatamente sobre o crime contra a Janja, eu quero trazer a nota de rodapé aqui pro nosso patético, porque nem se sabia ainda o que tinha acontecido. O que você espera de figuras públicas, e principalmente figuras públicas que já talvez tenham sofrido com esse tipo de crime, é que venham a público e falar, pô, é errado isso aí, cara. Se a pessoa no mínimo falar toda a minha solidariedade à primeira-dama por ter sofrido essa invasão no seu perfil, mas não. O Delanhol, ele veio a público falar que, bem feito. E agora eu quero ver, e aí, se agora vocês que sofreram isso também, se vazar todas as mensagens de vocês. O que as pessoas, elas apontaram, cara, se vazar mensagens cometendo crime, né, porque foi o que você fez. E mais, ao dizer isso, ele estava admitindo que as mensagens lá da Vaza Jato são verdadeiras. De novo, porque não é a primeira vez que ele admite isso publicamente, sem perceber de tão burro que é. Depois ele deletou o tweet. Então não tem um print salvo do tweet dele aqui pra dizer exatamente. Não, o que ele disse, achei o print aqui, né? Que é... Agora que um hacker invadiu a conta da Janja aqui no Twitter, estou esperando que o The Intercept BR diga que isso é legítimo e divulgue os diálogos da Janja. Eu tenho dificuldade de alcançar o quão, assim, oca é a cabeça do Delanhol. Eu tenho dificuldade de imaginar o eco que é lá dentro. Não sei se eu já tive em contato com pessoas tão burras quanto. Porque ele tuita isso sem perceber. Depois alguém avisa e ele deleta, sabe? Mas é o nível da estupidez. E de novo, gente, assim, é você que, figura pública, político que nos escuta. Quando uma coisa assim acontecer, mesmo que seja contra o seu adversário, mesmo que você odeie o seu adversário, você vem a público e fala, meus sentimentos. Toda a minha solidariedade à pessoa. E depois você ri por fora. Mas você demonstra a solidariedade. Você não vem dizendo, olha lá, invadir o seu perfil. Quero ver agora se vão divulgar igual fizeram comigo. Sem considerar que as suas mensagens, elas eram a revelação de uma rede criminosa no judiciário. Esse papo de hacker só me lembra, né, quando o sumido hacker de Araraquara, o Ruivo Calvo, falou que ele não teve dificuldade nenhuma em entrar nas contas, né, de várias pessoas do judiciário, porque geralmente as senhas eram estúpidas. E não estou dizendo que a senha da Janja é estúpida, eu estou dizendo, usem o login em 2 etapas, pelo menos isso. A maior parte das coisas que vazam, alguém toma uma conta de alguém, você pode ver que daqui a pouco vai começar o papo de que, não, eu não tinha ativado as 2 etapas lá do login. É porque minha senha era fácil. Porque eu uso a mesma senha em várias coisas. Não façam isso, não façam isso, não façam isso. E, assim, porra, né? Porque essa molecada desocupada do Telegram, que tem, sabe, grupinho misógino, grupinho neonazista, eles vão tentar tudo, eles vão pôr Janja 1, 2, 3, aí se entra. Aí o problema já não é muito hacker, né? Então, assim, é uma galera que tem tempo pra caralho. Então eles vão futucar ali até encontrar, assim. Eu não passo 6 meses sem que, de repente, chegou a notificação para eu trocar a senha do meu Instagram, porque alguém tentou entrar, e eu não sou ninguém, né? Então, assim, você imagina. Então,
ativem as 2 etapas aí de verificação das redes sociais de vocês, sabe? Não entrem em computadores ou celulares dos outros com as suas senhas. Não peçam pro Google salvar num computador que não é seu, sabe? Tenham mais responsabilidade. Eu não vou nem falar aqui do negócio de pôr o CPF no Pix, porque é uma guerra perdida. Já era. Esse barco já foi. Mas, assim, tenham mais cuidado com os dados online de vocês, assim, sabe? O que vocês põem nesses perfis e tal. Dito isso, Patético não acerta uma, meu Deus. Eu amo. Assim, aliás, eu estou amando agora porque ele tá menos frequente aqui, né, nas nossas conversas e no nosso dia a dia. Porque quando era todo dia eu já estava irritada com ele. Mas esse homem, ele não para de admitir, sabe? Ele comete crimes e ele admite. E ele empurra os outros ainda por cima, sabe? Ele é sempre @Moro, não sei quem, sempre colocando os outros ali, passando vergonha, de graça, no débito, né? Sem verificação em 2 etapas. É um ridículo. Eu não vejo a hora que o homem vai sumir, culturalmente falando, assim, sabe? Nossa, é mesmo, né? Teve o Dallagnol. Eu não vejo a hora, né? Vou dar umas risadas ainda até isso acontecer, mas, porra. Eu me impressiono que Dallagnol, ele anda tão carente quanto o Bolsonaro. Talvez isso seja o mal dos inelegíveis, né? Porque, assim, ele tá o tempo inteiro querendo chamar a atenção. O tempo inteiro querendo chamar a atenção. Eu não sei como ele não foi bater lá na posse do Milei também, na comitiva de Bolsonaro. Acho que é porque Bolsonaro não gosta dele, né? Porque senão ele tinha ido bater lá junto, tentaram tirar foto também, tudo. Porque esse homem tá numa carência que, olha, quase que a gente fica com pena dele. Eu queria que essa questão toda da Janja servisse para que houvesse, assim, um mínimo de segurança, né, nos aplicativos, segurança no ambiente virtual, porque não existe segurança, os dados da gente estão em todo lugar, e assim, a gente já cansou de ver pessoas mais ou menos conhecidas, assim como a Ana Raíssa também, o tempo todo tem gente tentando entrar na minha conta, e assim, eu já ativei, né, verificação em 2 etapas e tudo, mas a gente sempre fica naquela insegurança, porque, enfim, no meu caso é um instrumento de trabalho, as minhas redes sociais são um instrumento de trabalho onde eu divulgo as minhas histórias em quadrinhos, principalmente, né? Com essas big techs, a gente realmente não tem meio que direito a nada, tipo, se rolar qualquer denúncia em massa, ou se alguém conseguir roubar a conta da gente por qualquer motivo que seja, é muito difícil a gente conseguir reaver, a gente ter qualquer tipo de suporte, assim, de uma parada que deveria ser do interesse dessas big techs, né, ter um mínimo de segurança, mas sei lá, parece que só piora. E no próprio caso da Janja, teve que vir STF, a Guarda Nacional, helicópteros Vingadores, para resolver o problema. E mesmo assim, ainda passou muitas horas o cara lá colocando altas mensagens misóginas, que eu inclusive, tenho uma política pessoal de não clicar no nome da Janja quando tá nos tópicos mais falados do dia, nas redes sociais, porque geralmente é só chorume misógino, mas assim, ainda passou na minha timeline, né, gente compartilhando as frases lá do cara, e obviamente era chorume misógino. Essas tecnologias fazem parte da vida da gente e muitas vezes fazem parte importante, né, de coisas da vida da gente. Então, assim, essas big techs se propõem a ser... O Instagram tem loja, o WhatsApp tem transferência de dinheiro, e como é que a gente vai confiar, assim, essas coisas se a gente não tem um mínimo de segurança? Isso tem que ser um moído danado para conseguir reaver a conta, para conseguir bloquear. Então, assim, nós, réis mortais, estamos jogados à nossa própria sorte. E, às vezes, dependendo da dependência que a gente tem dessas redes sociais, dependendo da importância que elas têm na vida da gente, é desesperador, né? Porque a gente não tem nem a quem recorrer direito. E dá pra listar o vacilo que as pessoas dão, assim, é uma lista enorme. A corrente do Twitter e do Instagram em que a galera lá, de bom grado, responde passando nome completo, nome do pai e da mãe, local de nascimento, data de nascimento, altura, todas as cidades em que você morou. Só falta tu passar o número do teu cartão e os dígitos de segurança, cara. E a galera coloca, assim, a inscrição de evento no Google Forms, pedindo seu CPF, seu e-mail, data de nascimento, nome dos pais,
raios. Por que raios? Para participar de um evento, você vai ter que colocar todos os seus dados. Você vai lá e coloca isso no Google Forms. De bobeira. Pra quê, sabe? A galera grava, fica essa coisa de gravar cada instante da sua vida. Aí tá o pessoal gravando coisinhas. Eu vou gravar toda a minha vida para ser influencer e fazer sucesso. E tá se gravando entrando em casa, no apartamento, digitando a senha na fechadura eletrônica. As pessoas estão vendo você digitando a sua senha na sua fechadura eletrônica, cara. Manda assim, a noção foi embora. Ah, tá o seu joguinho de celular e você, nossa, que joguinho, ganhe 10 mil reais por dia, cortando frutinhas, e tu realmente acredita nisso, e você vai se cadastrar e jogar aquela porra daquele jogo e cadastrar sua conta lá. Complementando o que a Ana Raíssa falou do CPF, tristemente a gente teve alguns anos um vazamento em massa de CPFs no Brasil e foram milhões. Então, CPF de praticamente todos os brasileiros e brasileiras, eles já foram vazados, né? Isso tá na mão de quem quer cometer crimes com CPFs. Então, a gente dá muito mole o tempo todo. E é uma questão comportamental que ela, não sei também, concordo com o Thaís, não sei se tem solução, porque isso faz parte muito da nossa vida hoje. Mas a gente gravar todos os instantes da nossa vida, publicizar tudo o tempo todo, não funciona. Tentar tratar de coisas oficiais e que deveriam ser restritas diretamente em DM do Twitter, do Instagram, mesmo por WhatsApp, cara. Não funciona assim como ferramenta de trabalho. Ah, tô aqui com o meu grupinho de trabalho. Você vai tratar de coisas que elas são sensíveis da empresa onde você trabalha. E se for uma empresa pública, mais ainda, e você está discutindo aquilo e passando informações por WhatsApp, e você loga o seu WhatsApp em qualquer computador, porque o computador da empresa não é seu computador pessoal em casa. O celular da empresa não é seu celular pessoal em casa. Aí o pessoal vai loga com seu e-mail em qualquer computador e só fecha, abre e deixa lá. Pô, a quantidade de computador que eu abro na universidade tá lá. 5, 6, 7 e-mails logados no navegador. Por que, cara, que você tá dando esse mole? Nativos digitais, principalmente, às vezes tem a impressão de que a vida digital funciona como funciona a vida concreta, né? A vida material. E não é a mesma coisa. Então, dá pra ficar assim, um episódio inteiro listando o mole que as pessoas dão sem nem perceber. Você pode realizar um trabalho, você pode prescindir de um certo serviço que está ali dizendo que vai facilitar a sua vida, você vai ter um pouco mais de trabalho para realizar uma ação. Ah, mas aqui se eu me cadastrar nesse site aqui, ele vai me dar tudo pronto, em troca dos seus dados. Então, você vai tomar trabalho para fazer aquilo, você não vai usar aquele serviço porque não vale a pena. São coisas realmente bobas, gente. Ah, tem um site de previsão do tempo que eu acessava. E um dia eu acessei o site e ele tá lá. Me abriu um pop-up dizendo autorizações, autorizo tudo ou vou ter que verificar cada um dos dados que ele estava me pedindo para autorizar. E eu fui descendo a barra de rolagem e não acabava. Eu falei, não vou mais usar esse site, vou usar outro. Mas aí a pessoa fala, não, esse aqui que eu costumo usar, vou clicar em liberar tudo e daqui a pouco tem uma pessoa usando o seu computador sem você saber, minerando criptomoeda no seu computador, porque você resolveu usar um certo programa, um certo aplicativo sem entender o que ele faz. Então se você não sabe, não consome, porra. É para ser simples, se você não sabe o que tem ali, não consome. Aquilo é fundamental para a sua existência, é fundamental para a sua vida. Isso não é, você não precisa. E vou dizer, nesse momento, tem ex-estagiários, ex-funcionários do governo que eles continuam com acesso. Então lá, a pessoa saiu do cargo, mas o acesso dela ao sistema continua vigente. Ela continua lá presente. A senha dela está funcionando. E o que ela vai fazer com isso? Para quem que ela vai passar essa senha? E é muita gente no governo e a gente não tem uma vistoria ali muito eficiente para saber quem entra, quem sai, se continua ou não continua com a senha, né? Então, infelizmente, isso vai continuar a acontecer e eu não tenho perspectiva de que os governos levem isso tão a sério, por mais que já tenha sido provado por A mais B, que não dá para lidar da mesma maneira com essa vida digital. Isso se vincula, de algum modo, gente, a uma discussão que a gente já teve aqui, sobre o problema que é a comunicação dos governos nesse ambiente digital. Que a gente normalizou que as contas pessoais de autoridades, elas sejam tratadas como contas oficiais. Isso é um problema. Contas pessoais não são contas oficiais. Não dá para conta pessoal do presidente da República, para conta pessoal da primeira-dama, ela ser tida como um canal de informação oficial. Não é. Primeiro porque essas pessoas elas estão ali num governo e daqui a pouco elas perdem o cargo, elas saem. E todo o engajamento, tudo que elas conquistaram como figuras públicas ali, como pessoas com cargo público, vai permanecer na conta pessoal dela. Então a pessoa está tendo um ganho pessoal ao estar num cargo público. Isso deveria ser proibido? Não. Entrou em cargo público, você não pode mais ter conta pessoal em nenhuma rede social. As únicas contas que vai ser permitido vão ser as contas oficiais da secretaria, do ministério, que é quem vai passar a comunicação.
mas a gente está muito longe disso, né? Esse aprendizado, se é que ele vai vir aí com muito sofrimento. E nesse caso, ressaltar o que Thaís estava comentando, de que existem alvos preferenciais. E no caso são alvos, são as mulheres e ministros e ministras que elas estão nesses ministérios que são tidos como supérfluos ou menores, são figuras públicas que elas estão mais engajadas em discussões progressistas, em discussões mais atuais pra gente, em pautas comportamentais. Normalmente são essas figuras que elas são alvos, principalmente as mulheres. E o governo aparentemente não se atenta a isso. Cadê uma política de segurança específica para as mulheres que fazem parte do governo? Não só as que estão em alto escalão, mas todas as mulheres que estão em secretarias e subsecretarias. Não tem uma política de segurança específica, e isso com a consciência que a gente tem já há anos de que a gente tem ascensão extremista violenta no mundo inteiro, e que essas são as pessoas-alvo. Aí você inicia um governo que é um governo progressista e você não pensa nisso, numa política específica de segurança para essas pessoas. É isso aí. Eu não tenho mais nada sobre stop. Eu acho que já, tudo já foi dito. Enquanto o Rodrigo falava, eu apagava todas as minhas redes sociais, instalava o WhatsApp e o Telegram. Ah, mas cara, falar que a minha vida ela se tornou muito melhor depois que eu apaguei Facebook lá em 2017 e por nunca querer estar no Instagram também. Como o Thaís falou, sei que é necessidade às vezes ali para trabalho e tudo mais, mas se tá fora desse ambiente você percebe que você não tá perdendo nada, de verdade você não tá perdendo nada. Você consegue ter mais tempo para fazer as outras coisas, corre menos risco e você escapa dessa espécie de vício ali que a gente tem, né? Informativo, uma informação muito direcionada por certos tipos de engajamento. Então, faz muito bem a gente começar a se desvincular isso. Como pesquisador de tecnologia, comunicação e novas mídias, eu vou encerrar falando uma coisa, porque, bom, fiquem pensando nisso, mas em breve a gente vai ter o fim da era do smartphone. A era do smartphone está dando sinais de que em breve ela vai acabar. Não significa nada positivo, porque os caminhos da internet, da conexão, eles estão se tornando mais íntimos, mais individuais, mais corporizados, mais vestíveis. Então você espere em breve se desvincular tanto dessa telinha aí e começar a ter acesso a diversas outras telas espalhadas pelo mundo. Então, ao invés de você ter sempre que levantar o seu smartphone ou ter que estar se habituando àquela parte do seu corpo ali que é a tela, né? Que eu até às vezes brinco com os meus alunos para chocar. Olha só como é que a sua tela funciona, como é que ela é parte da sua consciência. Na sua tela, a mesma tela em que você dá bom dia, boa tarde, boa noite para sua mãe, é a tela em que você consome pornografia. E você não sente constrangimento nenhum com isso, porque o único lugar em que você tem essa mesma experiência de não ter constrangimento entre pensar na pornografia mais bruta e no amor que você sente pela sua mãe é a sua consciência. E a tela faz parte da nossa consciência, mas em breve a nossa consciência vai estar espalhada pelos totens no restaurante, pelas telas nos shoppings, e você não precisa acessar a sua, você vai chegar em qualquer lugar e só de se aproximar você vai ter acesso às suas contas. Onde você tiver as suas contas pessoais, elas vão estar vinculadas àquelas telas públicas. Porque a gente já publicizou tanto a vida privada que o próximo passo é esse. É a nossa presença, ela significar a nossa publicização e a gente não ter esse smartphone, essa pequena tela, mas as telas espalhadas pelo mundo e o acesso ele muito mais descontrolado. Você não vai pensar que você está acessando nada. Vamos dormir com a perspectiva do pesadelo informacional da próxima década, e assim eu chamo o encerramento desse episódio. Não, peraí, eu quero falar que eu tô horrorizada, eu não... Eu tô com a mesma sensação que eu tive quando eu assisti Crimes do Futuro, do Cronenberg, e não foi uma sensação boa, Rodrigo. Aí vamos encerrar, assim, fala isso e vamos encerrar. Vamos encerrar. Terminamos esse episódio de Black Mirror. Mas cara. Não, Rodrigo. Assustador. Rodrigo, para. Eu já estou assustado o suficiente. Por favor, tenha misericórdia. Meu Deus, eu quero morrer antes disso acontecer. Pode piorar, mas deixa a parte do pode piorar para outro episódio. Obrigada, eu agradeço. Deixa pro ano que vem. Vamos terminar janeiro. Ano, agora a resposta para tudo é em janeiro. Inclusive, dizem que esse é o último episódio normal do ano, né? Será? Depois é ladeira abaixo. É o que eu tô falando. O pessoal tava pedindo muita retrospectiva. Aí vou aproveitar isso da galera pedindo coisas. Thaís, a gente bateu a meta das cartinhas da Xuxa essa semana? Batemos a meta essa semana. Nossos ouvintes estão de parabéns. Xingar ouvinte resolveu.
Batemos assim, sei lá, no segundo dia, logo na terça-feira, quando o Vitor falou que tinha batido, eu fiz o quê? Arrasaram demais. Ameaça Pois funciona, né? Quem disse que não funciona? Tem que ir pelo medo. Inclusive, eu vou até ler aqui um comentário do Pedro N no Spotify, que ele disse, mais um episódio incrível, minha paródia favorita é sempre a última, e deixando meu comentário só para Thaís não precisar ler o seu próprio para bater a meta, né? Porque o momento que Thaís percebeu que isso tinha acontecido foi ótimo, que o Vitor olhou e ela, nossa, não tinha lembrado. Totalmente inconsciente. Eu sou tão assim, eu e os ouvintes somos tão uma coisa só que de repente eu faço e nem percebo, olha só. Acho até que é ouvinte do Midcast. E sou. Um dia passa, tá? Não, mas é bom eu escutar, porque às vezes eu vejo as besteiras que eu falo, aí eu faço, eita, bexiga. Inclusive, já comecei a ler aqui um do Spotify, então vou continuar lendo aqui. O pessoal gostou muito dos pós-créditos, né? Você, ouvinte. Se bem que o ouvinte que não escuta os comentários, ele já desligou o podcast, então ele nem sabe que a gente tem pós-créditos, né? Mas temos, e o pessoal gostou muito das cenas dos bastidores do episódio passado, né? Inclusive, o Eduardo Vasconcelos disse que é sensacional e que quer retrospectiva e um compilado dos bastidores, porque o ouvinte adora pedir pra gente trabalhar mais, né? Tá em dia o Apoia-se? Como é o nome desse ouvinte aí? Eduardo Vasconcelos. Eduardo Vasconcelos é quem? Eduardo é o meu famoso amigo de Macapá, que você me fala. Tá em dia, Dudu? Aí, o Pix? Vou mandar um WhatsApp aqui. Não, o Eduardo Vasconcelos só tá aqui com o nome mencionado aqui. Eduardo Vasconcelos está na categoria Cartinhas da Xuxa. É verdade. O nosso apoia, junto com Reni Barcelos, Daniel Ribeiro e Paulo Felipe Cousani. E aí a gente teve um ouvinte muito generoso no Pix essa semana. Então aí vai um abraço todo especial pro Pedro Negro, né? 13º do Pedro entrou, ele pensou primeiro na gente. Arrasou, Pedro. Obrigada, Pedro. Eu achei muito engraçado o comentário do Iago Malheiros, que ele comentou no Spotify. Engajamento. Que ódio de gente prática que eu tenho. Ah, não. Só para cumprir a cota. M. da Rochella deixou um comentário legal dizendo que não é preciso passar pelo Brasil para a Venezuela chegar até a Guiana. Eles compartilham milímetros de fronteira, que o Brasil é o melhor caminho para chegar na parte sul da Guiana que a Venezuela pretende obter. O Maicon de Menezes também comentou no Spotify dizendo: muito bom o episódio, vim engajar porque ouço em outra plataforma, vida longa ao Midcast. Então, Maicon, obrigada pelo comentário. E se você quiser comentar ou no Instagram, ou no Twitter, ou no Blue Sky, também vale. Mas aqui no Spotify também pode, mesmo sem escutar. Eu sou dessas que eu escuto, o Midcast é o único podcast que eu escuto no Spotify só para aumentar o número de ouvintes nas retrospectivas de fim de ano. Sempre dando volta no algoritmo, hein, Thaís? Nas próprias regras. Pois é. Valmir Custódio mandou um abraço pro Vitor, só para ele. A gente teve muitos comentários de pessoas dizendo que sentiram falta do Vitor, então aí a reclamação dele também valeu a pena. Aline Agudo também disse: gostaria de deixar registrado meu voto a favor da retrospectiva do Midcast sobre o primeiro ano de Lula III. E bem-vindo de volta, Vitor, você fez falta na bancada. Então aí os ouvintes comentando sobre a falta de Vitor Souza, que tirou férias hoje também, né? Está de folga, não está entre nós. Vamos ver agora os comentários do Instagram. Quem eu vou escolher? Vejamos. Caroline Peita LM disse: a retrospectiva tem que ter todos abrindo uma cerveja no episódio, porque o Brasil funciona assim. Então eu vou pegar uma latinha de cerveja só para abrir junto com vocês, a gente fazer o coro na hora de abrir. Crica Medeiros disse: sempre certeiros na paródia, incrível a capacidade de síntese e de escolha de trilha sonora, combinando com os fatos da semana. Cada vez mais fã. Doutora Vera Abud botou aqui hashtag Vitor Souza, morremos de saudade de você. Ai Yamamoto disse: fazendo minha parte para a leitura das cartinhas, e Diego subestima os ouvintes
desde a entrada da Thaís Kisuko, que não tem paródia ruim. Muito obrigada. E o Giga Anselmo, que foi o ouvinte que veio aqui na livraria, comentou dessa vez, pediu desculpa porque não tinha feito comentário ainda, mas deixou a dica aí. Quem quiser descobrir o meu nome de registro, é só comprar na Miramar Livros com Pix, que aí vocês vão ver o meu nome. O que a gente estava falando de proteger dados? Olha só. Olha aí, olha aí. Vamos ver então agora nas outras redes. Vamos ver aqui no Blue Sky os comentários. Bruno FPT, mais um episódio muito bom. Por favor, ignorem essas fake news de que há pessoas contra as paródias. Olha, não é fake news porque a gente tem aqui nos comentários pessoas ainda. É porque, na verdade, tem as pessoas que resistem, né? As pessoas dizem, aí de vez em quando aparece eu não gostava, mas dessa eu gostei. Então a gente vai, aos pouquinhos, conquistando os haters das paródias. E, gente, a paródia é constrangedora mesmo. E você pensa, se você sente constrangimento em ouvir, imagina a gente em cantar, e imagina eu que edito a paródia, que eu ouço, sei lá, 30, 40 vezes aquilo ali. É constrangedor, mas isso é bom, porque quem não passou vergonha não viveu. Exato, faz parte do nosso charme. E Jojo disse, assino o descontentamento com o governo, sobretudo na questão ambiental e trabalhista. As críticas são muito bem pontuadas e a paródia está demais. E para finalizar, os comentários do Cheater. Hélio deixou um comentário bem legal. Mais um episódio ótimo. Vou até parar de elogiar. Não pare, continue. A gente gosta. Ficou repetitivo. Destaque especial para a voz sexy do Rodrigo falando sobre apoiar o podcast, o que é sempre necessário. Fui pego de surpresa. Posso apostar que o número de apoiadores aumentou essa semana. Eu falei para o Rodrigo gravar logo de manhã essa parte aí, mas ele está se fazendo de rogado. Não, de manhã não dá não, porque se eu gravar de manhã, eu encarno o Cid Moreira. Aí não dá para entender nada que eu falo, assim, até terminar a rouquidão, não dá. Mas olha, a gente vai variar aqui, tá? Mais pessoas vão ouvir mais vozes. Não vem tirar o céu da reta, não. Esse homem não sabe receber elogio, meu Deus. Era um elogio, Rodrigo. E aí teve um comentário muito importante do Bruno Borba Leite, que ele comentou sobre um assunto que eu, quando estava ouvindo o midcast, né, fiquei incomodada com a minha própria fala, e eu já tinha ficado com vontade de fazer um adendo, então esse comentário do Bruno vai ser legal, que vai puxar o assunto. Ele disse: acabei de ouvir o episódio e fiquei um pouco desapontado em relação às críticas à Glaze. Ficaram muito parecidas com o que a Veja faria. Aí eu achei ofensivo, Bruno. Pô, mas tudo bem. Continuar lendo. A Glaze é um dos poucos quadros da direção do PT que criticam o teto de gastos do Haddad, a política de juros do Banco Central, por exemplo. E ele continua, como vocês falaram, o governo precisa ser mais de esquerda e a Glaze é uma das poucas dentro da alta cúpula do partido que tem tensionado. Ela recebendo um cargo importante no governo seria bem mais interessante que esse bando de branco velho conciliador e que diz amém para o Centrão. A gente, inclusive, no episódio passado, Bruno, falou que apesar da gente não achar que a Glaze seria a melhor pessoa para a Casa Civil, ela seria melhor do que quem está lá, de fato, nesse momento. Mas, puxando aqui para o meu comentário sobre a minha própria fala, eu falei, né, que os nossos parlamentares são muito misóginos e que qualquer mulher que ocupasse a Casa Civil teria muita dificuldade para dialogar, negociar com esses políticos. E, assim, eu continuo achando que de fato, como na vida como um todo, as mulheres têm mais dificuldades que os homens em muitos aspectos, nesse aspecto seria, de fato, assim, mais difícil. E a Glaze, ela é uma pessoa que, em muitos momentos, eu concordo com as coisas que ela diz, em outros momentos eu não concordo, mas eu não acho, assim, que essa desenvoltura com os parlamentares, que seria algo necessário na Casa Civil, é um dos fortes da Glaze, né? Eu acho que ela é uma pessoa muito importante onde ela está agora, como a presidente do Partido dos Trabalhadores,
acho sim que ela poderia ter cargos no governo, se for do desejo do presidente Lula, mas mantenho a minha afirmação de que a Casa Civil talvez não seja o melhor lugar para ela. Mas sim, queremos que tenham mais mulheres no governo Lula, e a Glaze tem sim as suas qualidades. Então, assim, eu fiquei incomodada porque acho que alguns ouvintes podem ter interpretado, eu acho que pode ter sobrado margem para que a partir do meu comentário parecesse que não gostaríamos de ter mulheres porque os nossos deputados, senadores, enfim, são misóginos, mas não foi isso que eu quis dizer. Quem me conhece sabe. Acho que podemos ficar por aqui, né, com os comentários. Muito obrigada pela colaboração de vocês. Tenho certeza que Vitor Souza, apesar de não estar aqui hoje, ficou muito feliz com os comentários dos ouvintes que sentiram a falta dele. Aliás, é por isso que ele não está aqui. Então, sintam a falta de Vitor Souza. Comentem, para ele se sentir mais querido. Ele está fazendo charme aí, ó. Depois que ele falou, também não sentiram a minha falta. Então, amem este homem. Justamente. E pronto, basicamente é isso. A minha xará, Thaís Estranha, ela comentou, replay para apoiar... Tá estranha? Tá estranha. O meu nome é muito legal, porque dá para fazer esses trocadilhos. Tá estranha, tá espetacular. Já usei, inclusive, esse nome no Cheaters durante um tempo. Mas continuando, Tá estranha disse, replay para apoiar as cartinhas da Xuxa, que sou totalmente a favor da retrospectiva. Também estava com saudades do Vitor. Rodrigo, sensualidade pura pedindo apoio. Ótimo episódio, inveja de vocês sentados juntos no bar. Então, o comentário dela foi basicamente o resumo do episódio passado. E ela é gente como a gente que ficou com inveja de Ana Raíssa, Rodrigo não. Ficou com inveja de Ana Raíssa, Diego e Tupá Guerra tomando uma no bar em Brasília. Rodrigo jamais aceitaria um convite para tomar cerveja. Hoje eu tenho certeza disso. Em Brasília disso. Não, só se a gente fosse pro bar dele lá em Vitória. Um bar muito específico na cidade dele. Não contem com Ana Raíssa e Rodrigo no mesmo bar, nunca. Não, quando eu pagar a passagem de vocês aqui pra Vitória, vocês vão vir, né? Justo. Pelo amor de Deus, se tu não comprar esse bar antes da gente chegar, eu tô doido. Encerramos, gente. Muito obrigado pela gravação. Ana Raíssa, Thaís. A gente, se tiver alguma coisa muito importante, a gente volta com a adendo. Se não, é isso. Até semana que vem. Valeu, falou. Segura aí, Brasil. Valeu. Este podcast foi apresentado por Rodrigo Hipólito, Ana Raíssa e Thaís Kisuki. A edição fica por conta de Vitor Souza. As nossas redes sociais são @podcastmid no Twitter e no Instagram e Midcast Política no Blue Sky. Acesse a descrição do episódio e entre no nosso canal do WhatsApp. O Dino Juiz, pelo amor de Deus. Não, e o comentário, né? Porque tá a imagem que esperou 30 anos para virar meme, aí alguém embaixo, milhões de anos. Não, cara, muito bom, eu fico chocado que o pessoal tem as maneiras de falar, nossa, Simpsons prevê as coisas. Amigo, vai assistir Família Dinossauro, uma das maiores obras do audiovisual universal. Então, assim, isso eu gosto da piada, né? Moro fica confuso e morde mamilo de Flávio Dino. Que? Tu viu essa, Thaís? Não vi, minha gente. Mulher, cadê? Eu vou te mandar agora. Cadê, Rodrigo? Quem compartilhou foi você? Fui eu? Quem Vocês foi? jogaram Foi você. Essa? Não, tá no Twitter. Calma aí. É porque eu não Pelo amor de Deus. Ou eu mandei no grupo também. Eu já ri tanto de... Thaís. Vou te mandar esse link agora. Pelo amor de Deus. Opa. Ai, cara, a pessoa que teve essa sacada maravilhosa, assim. E o perfil colocou, sei como é. Eu sei que não vai caber na capa do episódio, porque tem coisa demais, mas seria maravilhoso se o título do episódio fosse esse. Moro fica confuso e morde mamilo de Flávio Dino.